Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos falar de The Orville, mais especificamente do 11º episódio da primeira temporada, intitulado Questões de Dimensão. Qual é a característica básica desse episódio? Esse é um episódio que vai principalmente, trabalhar dois personagens, o Capitão Ed, e o John, que é o navegador ali ao lado do Gordon, e vai usar a ficção científica mais como um pano de fundo aí, para o trabalho de desenvolvimento desses dois personagens, O que acontece? A Kelly, ela fala com o Ed, que o John, ele tem uma baita de uma ficha, que o cara tem uma baita de uma inteligência, mas ele quer ficar ali, navegando na ponte, coisa e tal, terminar o turno dele, tomar uma cerveja e dormir. Ele não quer usar toda a capacidade intelectual dele para um cargo que tenha mais responsabilidade, Ele não quer isso, Mas a Kelly insiste, com o Ed, que seria interessante testar o John num cargo de chefia da engenharia. Por quê? Porque o chefe de engenharia, que era o Newton, ele acabou saindo da Orville para poder pegar uma missão, na montagem de uma estação espacial. E aí tenta-se colocar o John como chefe de engenharia, uma coisa que o Yavit, aquela geleiazinha, não vai gostar nem um pouco, porque ele era o próximo, na escala lá de quem seria o chefe de engenharia depois que o Newton saísse, E o Yavit ainda tá chateado, porque o John e o Gordon fizeram uma pegadinha, Então o Yavit ainda vai botar a culpa no Ed, dizendo que o Ed é racista, que não aceita seres gelatinosos em cargos de importância, coisa e tal, E o Ed ainda vai ficar nessa saia justa por causa do pedido da Kelly, No caso, Mas tá, o que vai acontecer também, Pra gente falar. Então tem essa questão do John. E o Ed, o que vai acontecer? Nessas conversas da Kelly, com o Ed, sobre o John, ela acaba soltando, que foi ela que indicou a um almirante, que o Ed fosse capitão. O Ed, então, o que acontece? Ele acha que não foi, entendeu? Indicado pela competência dele. Ele acha que foi indicado, entendeu? Por uma ajuda da ex-mulher dele, Então ele ficou com aquilo na cabeça, mesmo que ela falasse, entendeu? Que ele é muito competente, mesmo que o almirante, da União falasse que ele foi muito competente, que ele mostrou muita competência dele, ele ainda ficou com aquela dúvida, com aquela pulga atrás da orelha, com aquela dúvida, Ele inclusive ficou revoltado, da vida com a Kelly. Então, quer dizer, você tem essas duas situações aí desses personagens acontecendo. E o pano de fundo, que é a ficção científica? Eles descobriram uma anomalia espacial, Eles descobriram uma anomalia espacial e essa anomalia espacial ela provocou algumas avarias na nave, ela matou as plantas, coisa e tal, e provocou algumas avarias na nave também. O motor teve que ser consertado, ele estava sendo consertado, E de repente apareceu uma nave do nada, que ia em direção à anomalia. E aí a Orville entra em contato com o capitão dessa nave, o capitão dessa nave não dá a menor ideia, para eles, entra na anomalia e sai. E quando ele entra e sai, o que acontece? O capitão está morto quando a nave sai da anomalia, E existe um carregamento de armas CRIO, na nave, Eles foram com a nave auxiliar lá, coisa e tal, para ver tudo isso. E o que acontece? Eles já sabem que vai vir uma frota CRIO atrás dessa nave, E que vai dar de cara com Orville ali, Orville com o motor principal dela, em conserto. Então o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eles vão precisar entrar na anomalia. Só que a anomalia ela é bidimensional, ela não é tridimensional. Então o cara morreu, o capitão da nave morreu porque ele foi esmagado ali, nesse espaço bidimensional. E aí vai entrar toda a inteligência do John, que estava muito a contragosto chefiando a engenharia, e ele diz que ele consegue fazer uma bolha quântica em volta da Orville que faz com que a Orville fique tridimensional nesse espaço bidimensional. Eles precisam entrar na anomalia para se esconder dos Krios, E aí o John ele faz, toda a Tecnobabble lá para Orville ficar tridimensional no espaço bidimensional e eles entram, Só que o que acontece? Durante a missão, durante o tempo que eles ficaram dentro
dentro da anomalia bidimensional, o que aconteceu? A bolha deu umas falhadinhas lá e a nave deu uma chatadinha, o que acabou de estragar com os motores, né? E também se fechou a saída, né, dessa anomalia espacial. Eles encontraram uma flutuaçãozinha, né, pequenininha, que poderia ser uma saída. O problema é que o outro motor da Orville também ficou avariado, né? E eles não tinham como sair dali. Então o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que botar uma nave auxiliar com uma bolha quântica em volta, botar a nave auxiliar para fora, reforçar o raio trator, né, dessa nave auxiliar, e a nave auxiliar rebocaria, né, a Orville ali no caso, né? E aí eles fazem isso, coisa e tal, né? Tem toda aquela tensão de que o raio trator pode pifar, coisa e tal, que eles podem ficar presos lá para sempre, que a bolha está falhando, que pode morrer todo mundo, mas no final das contas a gente sabe como é que são essas coisas, né? A Orville consegue sair, né, dessa anomalia bidimensional e volta, né, para o espaço tridimensional. E aí os Krill já tinham chegado, já tinham ido embora, coisa e tal, beleza, né? Então o que acontece? Pra gente, isso tudo é pano de fundo, né? Porque a coisa ficou mesmo ali, né, nesses personagens principais, né? Tanto a questão do Ed quanto a questão do nosso John. O John, ele percebe, né, que quando ele está com o Ed, né, na nave auxiliar, porque tanto o Ed quanto o John vão para a nave auxiliar, né, porque o John tem que fazer a bolha quântica e o Ed tem que pilotar. E o Ed falou o seguinte: eu preciso, né, a Kelly falou, é muito perigoso, mas o Ed falou, eu preciso fazer isso para adquirir de volta a minha autoconfiança, né, minha autoconfiança, que essa história da nomeação aí, né, me deixou sem autoconfiança, eu preciso fazer essa missão perigosa aí para readquirir minha autoconfiança. Então o Ed consegue readquirir a autoconfiança dele, né, ele se desculpa, né, com a Kelly depois, dá um beijinho nela, coisa e tal. Então essa parte do Ed ficou resolvida, ele consegue recuperar a autoconfiança dele. Já o John, né, por que o John ele vai depois aceitar ser chefe de engenharia, né, que no final das contas ele aceitou, né? Porque ele tem uma conversa com o Ed, né, enquanto os dois estão na nave auxiliar, e o Ed pergunta, por que você não quer aproveitar suas aptidões? Me explica isso. Ele falou, é porque eu morava numa colônia, né, as pessoas lá tinham um nível intelectual mais baixo, coisa e tal, não tinham um QI muito alto, coisa e tal, e eles viviam uma vida mais prosaica, uma vida mais simples, né? E quando eles viam uma pessoa muito inteligente, eles tratavam essa pessoa muito inteligente com um certo preconceito. Então eu preferi, né, ficar na minha, ter uma vida mais prosaica, uma vida onde eu não fosse usar muito a minha inteligência para não agredir os outros, coisa e tal. E aí o Ed chegou e falou assim, eu quero você como meu chefe de engenharia. Eu tô percebendo que você tem capacidade para isso, que você tem capacidade de liderança, porque depois, num primeiro momento, né, o John, ele não consegue se entender com seus comandados, mas aos pouquinhos ele vai se entendendo e depois ele mostrou ser um excelente chefe de equipe, né? Então o episódio ele termina, né, com o John sendo o novo chefe de engenharia, né, sendo um excelente chefe de equipe, né? E o nosso amigo ali, né, Ed, né, recuperando a sua autoconfiança, não ficando mais tão bolado com essa história de ter sido indicado pela ex-esposa, né? Então é um episódio que trabalha mais esses dois personagens, e a anomalia bidimensional ela serviu só mais para colocar um pouco mais de dramaticidade na história, entendeu? Mas o foco da história mesmo era a construção desses dois personagens, tá certo, gente? É um episódio bacana de se ver, porque ele te dá várias opções ali, tem uma história A, uma história B, uma história C, né? É interessante a gente ver isso, tá? Então é isso, vou ficando por aqui, desejando a vida longa e próspera. Esse texto vai estar na Batata Espacial, como todos os outros que eu faço aqui, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, comentar e principalmente dar o likezinho lá no Diário do Capitão nas redes sociais, né? Quando pintar algum vídeo novo, né? Porque essa ajuda sempre é muito bem-vinda pra gente, tá? Abração, fui e até a próxima.